Recentemente, o Brasil estabeleceu em lei o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. Na Feira do Livro deste ano, em Passo Fundo, o médico psiquiatra Jorge Salton, ao lado de outros dois escritores, Pablo Moreno e Adelmir Ciessiri, lançaram Vai e Vem, uma espécie de manual para facilitar as relações e torná-las harmoniosas, especialmente nas escolas. Nós convidamos o psiquiatra Jorge Salton para o Estúdio 4 desta semana e também o professor Douglas Pereto e o professor e pesquisador da ciência da computação, Adriano Teixeira, aqui da Universidade de Passo Fundo. Nós vamos falar de bullying, de cyberbullying e de mobbing. E a gente começa já direto com o Dr. Jorge Salton para vamos conceituar novamente, não é, esses termos. O bullying, o mobbing, que me parece ser uma novidade, mas não é nem tanto assim, o cyberbullying. Vamos conceituar primeiro esses termos e depois a gente começa o nosso debate. Bom, o bullying, então, é um termo em inglês que ele significa o ato de um valentão intimidar e humilhar uma determinada vítima. E esse termo, então, ele é usado quando se refere a crianças e adolescentes, com toda uma série de agressões psicológicas e até físicas, que depois nós podemos detalhar, né? Já o mobbing significa também um ataque. Esse termo vem de um ataque que determinados animais, uma manada de animais, fazia em cima de um outro que podia ser de outra espécie ou da própria espécie. Então, esse termo hoje é usado quando esse ato acontece entre adultos. Então, seria a contrapartida, né? Ou o segmento, né? Na infância e na adolescência, o bullying é na vida adulta o mobbing. Isso se vê muito em local de trabalho, né? Quando um funcionário... prática do mobbing. A prática do mobbing. Alguém é escolhido como vítima, né? Então, tem também um valentão, vamos chamar assim, no ambiente de trabalho, que escolhe alguém como vítima e fica praticando esses atos. Agora, também é bom lembrar que tanto o bullying como o mobbing, eles podem ocorrer dentro das famílias também, né? Digamos, uma grande família se reúne e um familiar, num almoço de domingo, e tem um familiar que pratica o mobbing sobre o outro, né? Escolhe um como vítima, né? E os irmãos, crianças, adolescentes, também pode ter um que pratique, ou entre primos, né? Que seja o valentão em relação aos outros. Então, é muito importante observar isso já dentro das famílias também, né? Mas o mobbing é um termo que é pouco conhecido, pelo menos não é utilizado. Ele vem sendo falado de poucos anos para cá, né? E é uma prática muito antiga, né? Mas ela é menos frequente que o bullying, né? E também menos prejudicial no sentido que o adulto, em geral, tem mais condições de se defender, né? Já a criança, ela tem dificuldades maiores de se defender, né? Mas é muito importante, eu penso, falar nos dois, porque um leva o outro, né? Sim. Por exemplo, se um pai é praticante do mobbing, ele vai achar natural que o seu filho na escola pratique o bullying, né? Ele não vai ter essa crítica. E, né? naturalmente, também o filho, por ver o pai praticando mobbing, ele vai repetir a experiência. E se não for esse valentão da escola, se ele não aprender a lidar com isso e superar isso, ele vai praticar o mobbing depois, né? Só que nós temos que ter um cuidado também, porque às vezes existem as brincadeiras de mau gosto, né? Tem pessoas que fazem brincadeiras, não têm muita habilidade interpessoal, então as suas brincadeiras vão sempre no sentido de humilhar alguém. Vai se considerar bullying e mobbing se isso for sistemático, não uma coisa eventual, né? Porque também nós temos que ter um cuidado, que eu vejo que acontece hoje, que parece que qualquer coisa já é bullying e já é mobbing. Não, e não é bem assim. Não, é bem assim. Aí até atrapalha a espontaneidade das relações. É natural que vão ter brincadeiras, né? Algumas até de mau gosto, né? Isso, e também deixa as pessoas muito fragilizadas, daí parece que elas ficam muito sensíveis, ninguém mais pode dizer nada a meu respeito, que eu já se ofende. Já me ofendo, já me sinto agredido, já é bullying. Não é bem assim, né?
Bom, o termo bullying, ele é do nosso convívio recentemente, ele não é um termo utilizado há mais tempo, mas ele mudou as relações. O professor Douglas Peretto, que tem experiência na escola pública, também na escola particular, o que poderia dizer, professor Douglas, em termos de mudanças de relacionamento a partir desse conhecimento e da utilização desse termo bullying? A gente conversava um pouco antes do programa sobre como ter essa linha tênue estabelecida do que é bullying ou não. Porque como o bullying ele se estabelece a partir do silêncio da pessoa diante dessa intimidação que é sistemática, a gente acaba às vezes perdendo o parâmetro e levando aquilo que falam que palavras machucam. Claro que se é repetidamente, vai machucar, vai ferir. Mas às vezes a brincadeira de mau gosto, ela já é interpretada muitas vezes pela criança, pelo adolescente, como bullying por causa do nome que veio à moda. E aí, diante disso, quando a criança chega em casa e explana para os pais, o pai já vem à escola e já diz que é bullying. Não, existe a brincadeira de mau gosto, existe a palavra mal interpretada e nós temos que considerar também que nós vivemos num país de informalidade, onde você pega pessoas conhecidas de campos diferentes, Lula, Xuxa, Pelé, é apelido. O apelido foi incorporado ao nome. Então, até onde nós temos a liberdade de tratamento com as pessoas? Na escola, o que nós procuramos fazer? Abrir sempre o ano explicando as relações pessoais, o respeito, porque o que é bullying antes era apelido, antes era indicar, né? E isso foi evoluindo e os pais também estão sendo preparados, não só as crianças no início do ano, para estabelecer essas relações e quebrar um momento importante que é, quando você se sente ofendido repetidamente, procure um adulto da escola. Quando a criança ou adolescente se externa para alguém de autoridade na escola, eu costumo dizer para ele, nesse momento o bullying já está acabando, porque você teve voz. E quando você tem voz, eu posso chamar a outra parte por um diálogo, e não um diálogo punitivo, mas de fazer o outro entender. Por que você chamou o colega disso? O que você acha que reflete nele? E depois botar as duas partes juntas e tentar conversar, dialogar para encerrar ali. Porque quando você faz isso e ambas partes estão cientes da sua defesa e do erro cometido, isso não espalha para o grupo. Porque é aí que nós temos o principal problema. Quando o ofendido fica em silêncio e o valentão começa a espalhar isso para o grupo, e aí a coletividade leva, sim, a um problema de autoestima, a um silêncio, a uma depressão, a uma vontade de não ir para a escola. E isso, como eu disse no início, chega em casa e aí nós temos dois problemas para resolver, né? O não só da criança, mas agora de uma família que se sentiu ofendida. E é natural os pais, num primeiro momento, já virem querendo soluções imediatas. Mas para criar um problema é rápido. Para resolver, demanda etapas, demanda cuidado, porque dependendo da condução que nós tivermos dentro de uma escola ou em qualquer relação de bullying, dependendo da condução que nós tivermos, nós podemos piorar a situação. Porque, como eu disse, na informalidade, às vezes, de uma palavra, nós podemos constranger algum dos envolvidos. E a intenção não é, na defesa de um, constranger o outro, mas proteger a ambos. Porque a função da escola é educativa, mas também mostrar que lá fora isso seria um crime. Então é esse cuidado que nós procuramos ter. Você acha que a criação de um programa específico, através de uma lei que passou a vigorar no final do ano passado, ela contribui com as escolas, com as organizações sociais para entender e para agir da melhor forma em relação ao bullying? Essa lei foi fundamental, porque ano passado, numa reunião de direção, quando nós estudamos a Lei 13.185, o que nós fizemos? Estabelecemos como foco da escola o combate ao bullying. No início do ano, isso já nos permitiu, ao reunir os professores, apresentar a lei e depois, sem aviso nenhum, colocar um vídeo que está no YouTube, que é de uma série que se chama Mundo ao Contrário. E esse vídeo, ele choca
porque ele mostra o bullying e os preconceitos de toda ordem, levando uma criança ao suicídio. Isso foi um choque para os professores, ao invés de recebê-los com alegria, que era justamente para mostrar o quão danoso isso pode ser. Na sequência, foi feito um trabalho mais leve com os alunos e com alguns anos do ensino fundamental, já se trabalhou o livro Todos contra Dante, que também aborda o bullying, e a partir disso, da lei do trabalho, da leitura, do debate em sala de aula, foi realizada, um dos exemplos que eu estou citando entre vários, uma exposição de fotos em preto e branco, né, para chocar mesmo, em que os alunos encenavam práticas de bullying entre eles. Mas claro que tudo isso coordenado pela professora, verificado antes. Então quem chega hoje no colégio encontra uma exposição de fotos de bullying, mas embasada num livro, embasada numa lei, e os alunos protegidos pelos professores que foram orientados pela equipe diretiva. É um trabalho coletivo. A lei foi fundamental para ser um marco do que pode e o que não pode, para não ter aquelas falas informais de isso é frescura. Não, é frescura porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Sim. Quando é com o teu filho, você quer providências imediatas. Então a balança tem que estar equilibrada. Professor Adriano Teixeira, aí a gente entra no cyberbullying. E estava falando com o Dr. Jorge que muitas vezes as pessoas não têm, até querem praticar e não têm a coragem de praticar pessoalmente, daí se utilizam da tecnologia para fazer isso. Esse é um outro problema. Enquanto eu escutava os colegas conversarem, falarem um pouco sobre bullying, mobbing e também dos reflexos disso dentro da escola e o que caracteriza o bullying, eu pensava a questão de como esse prefixo cyber ele tem um efeito potencializador sobre tudo que foi falado aqui. Porque uma vez que o meu ato, e tem um outro elemento também, né? Se o bullying se caracteriza como a ação de um valentão sobre alguém que de alguma forma está fragilizado, o prefixo cyber possibilita que aquele que não é valentão e que foi fragilizado no mundo real, ele se sinta autorizado a, num mundo que é digital, que facilita a minha manifestação, a assumir o papel de valentão, quase como uma resposta de defesa àquilo que ele sofre fora. A única questão que nós temos que ter bem claro é o seguinte, é que talvez, e eu vou falar bem do bullying, porque a gente está falando de crianças, né? Que não se deram conta ainda que aquilo que eles fazem na rede social, primeiro, tem um efeito maior ainda na vida das pessoas, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. A informação é multiplicada. E tem uma outra questão que é a questão do alcance, né? Uma vez na rede, aquela minha manifestação, aquela minha opinião, aquela minha fala sobre determinado colega ou situação ou professor, ela ganha o mundo, né? Eu me lembro que teve uma oportunidade em que eu fui chamado numa escola porque a direção estava incomodada com o que estava escrito atrás da porta do banheiro dos meninos e das meninas. Que isso é uma prática que existe desde que existe porta, né? De banheiro. De banheiro, exatamente, né? E estavam preocupados com o que estavam sendo falado na internet, no Facebook, na época no Orkut, né? Sobre professores, sobre alunos. E a discussão foi, bom, vamos proibir a utilização da tecnologia para que não ocorra bullying lá. Para que o nome da escola não seja maculado, o nome dos colegas, dos professores, né? E a questão isso não é uma prática nova, sempre existiu. O que nós temos agora é uma potencialização, uma mensagem que eu coloco frente a uma rede social, ela fica aberta para todo mundo e mais, né, Zumar? Eu acho que essa é uma questão importante, ela fica para sempre. E isso eu estava começando a pensar agora, bom, se o bullying se caracteriza pelo momento em que eu tomei alguma atitude com relação a alguém, eu falei alguma coisa, quando passou aquele momento, ele está bem localizado no espaço e no tempo. Foi hoje de manhã na sala 205, professor. Muito bem. Agora, quando está na internet, isso está perpetuado? Por que está perpetuado? Porque está lá na minha conta, no meu Facebook, no meu perfil, aquela manifestação que eu fiz para alguém. E tem uma outra questão, né? A palavra, ela está no ar, uma vez dita, ela fica, muito bem, mas ela vai ser sempre fruto de alguém que disse que alguém falou. Muito bem.
Agora, quando eu coloco na internet, uma vez na internet, está na internet para sempre. Mesmo que eu apague aquilo, os registros ficam, né? Então é importante que a gente crie uma cultura, e aí vem a questão, a cultura não só de não bullying, de respeito ao outro, mas uma cultura também entre as crianças principalmente, e por isso que eu acho que a discussão da tecnologia na escola é fundamental, de que o que eu faço na internet tem sim e pode ter reflexos na minha vida, na vida dos meus pais, porque eu não posso ser responsabilizado criminalmente, mas meus pais podem, e mais, né, o dano causado àquela pessoa para a qual eu me referi pode ser muito maior porque ela está disponível para todo mundo. Ela ganha o mundo. A gente vai fazer um intervalo e volta em seguida.